Prezados irmãos, a paz do Senhor Jesus, seja muito bem-vindo. Estamos começando o programa Escola Bíblica Dominical. Queremos agradecer o carinho da sua audiência que sempre tem acompanhado o programa. Lembrando que o programa Escola Bíblica Dominical ele faz parte da Superintendência de Ensino da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério em São José dos Pinhais, e tem como presidente o pastor Ival Teodoro da Silva. O nosso desejo é que você seja abençoado através deste programa. Queremos pedir a você também que se inscreva em nosso canal no YouTube, é Escola Bíblica Dominical SJP, e compartilhe esta programação com seus amigos, irmãos, professores, secretários, alguém que você saiba que ainda não conhece o programa Escola Bíblica Dominical. E lá no nosso canal no YouTube você tem à disposição os programas anteriores, as nossas pré-aulas das lições da Escola Bíblica Dominical, tudo gravado à sua disposição. Hoje nós estamos aqui para estudar a 10ª lição desse quarto trimestre de 2024 com o tema A Promessa da Proteção Divina. Queremos pedir a você que já pegue o seu papel, a sua caneta, o seu caderno de anotação, principalmente você que é professor e utiliza as nossas pré-aulas aí nas lições da Escola Bíblica Dominical. E hoje nós temos aqui a presença de dois companheiros de ministério. Ao meu lado, o pastor Marcelo Fonseca, paz do Senhor. Paz do Senhor, pastor Fábio, paz do Senhor, pastor Edenilson. Privilégio estar aqui mais uma vez. Glória a Deus. Ao meu outro lado, nosso companheiro também evangelista, Edenilson Moro, a paz do Senhor. Paz do Senhor, pastor Fábio, pastor Marcelo, aos irmãos que estão nos assistindo também, a nossa saudação. Glória a Deus. Queridos irmãos, esse trimestre, o quarto trimestre, nós estamos estudando a lição com o título geral As Promessas de Deus. Confie e viva as bênçãos do Senhor, porque fiel é o que prometeu. E hoje nós já chegamos na 10ª lição deste ano de 2024, último trimestre, e nós cremos que neste ano já aprendemos muito, né, pastor Marcelo, com diversas lições. Já estamos no último trimestre e isso tem sido de grande importância para o crescimento do povo de Deus, né? Sem sombra de dúvidas, as lições de Escola Bíblica Dominical é um dispositivo muito importante, especialmente dentro do nosso ministério, da nossa denominação, as igrejas evangélicas Assembleia de Deus em todo o Brasil e em todo o mundo. Glória a Deus. Evangelista Edenilson, a gente também pode ver que vários irmãos, eles têm utilizado as lições até para preparar as suas mensagens, né, os seus estudos. Isso aí serve de grande importância também para esse crescimento de vários irmãos utilizando as lições, que é uma fonte de estudo, né? Com certeza, pastor Fábio. Os irmãos que estão nos assistindo, né, muitos utilizam, né, dos comentários, das referências que são trazidas dentro da Escola Bíblica Dominical, e é com certeza um material riquíssimo que a gente pode extrair aí diversas lições e serem aplicadas não somente na Escola Bíblica Dominical, mas também no seu cotidiano e nas suas preleções. Aí a gente tem visto bastante esse material sendo utilizado aí, que é um material de fato muito rico, muito bom. Glória a Deus. A gente vê que nesse trimestre nós estamos aprendendo aqui vários princípios, relembrando, na verdade, né? Você que já é cristão já há algum tempo, você que, quem sabe, aceitou Jesus há pouco tempo, vários princípios e valores estabelecidos pela palavra de Deus. Nós estamos aí no quarto trimestre, nós temos em média 13 lições, né, por trimestre, são 4 trimestres, você faz a conta, né? 4 vezes 13, você tem aí vários estudos preparados. É lógico que a gente não consegue aqui trazer todo o comentário da revista, né, pastor Marcelo, porque é muito assunto e ele não se esgota apenas em uma hora, né? Mas a gente consegue trazer uma parte para ajudar aquele que é professor na escola dominical, não é verdade? Perfeito. A nossa ideia aqui não é esgotar, não é, as possibilidades de aprendizado, até porque a nossa lição é muito bem fundamentada na Bíblia e a Bíblia é uma fonte inesgotável de conhecimento, e a ideia é que a gente aqui aponte uma direção, aponte um norte para que você, a partir daquilo que a gente está repartindo aqui, possa preparar a sua aula, ter o seu entendimento a respeito daquilo que a Sagradas Escrituras nos traz. Olha como é interessante, né, evangelista Edenilson? Nós temos aqui em São José
Só na cidade de São José nós temos em torno de 72 ou 73 igrejas da Assembleia de Deus, e você pode procurar uma bem perto de você. E nós temos aos domingos, né? Você vê, são 72 igrejas e 72 professores dando aula, né? Que ele pode entrar no canal no YouTube, a lição já entra geralmente ali na segunda, no mais tardar na terça-feira. Então dá tempo dele ver várias vezes, se preparar para que lá no domingo, se ele tiver alguma dificuldade, ou quem sabe ele está iniciando, ele pode pegar essa pré-aula, né, os comentários, e enriquecer mais ali o material que ele vai utilizar no domingo, não é verdade? Com certeza, pastor. É muito importante todos os professores, mesmo independente do teu grau de conhecimento, você que já é teólogo, você que já tem um curso, né, de teologia, sempre é importante a gente poder buscar aí novas informações, talvez um comentário diferente, uma nova visão, algo que possa enriquecer a sua aula, tendo em vista que muitos alunos vão para a escola bíblica dominical para aprender, por ser uma escola. E quanto mais rica for a sua ministração, a sua aula, com certeza você vai despertar ainda mais o interesse dos alunos, vai despertar mais o interesse da igreja em poder participar da escola bíblica dominical. Então, e como o pastor Marcelo bem frisou, né, aqui nós trazemos apenas um pouco dos comentários que são possíveis dentro do nosso limite de tempo, mas você tem uma infinidade de opções que você pode buscar através de livros, enciclopédias e também a Bíblia, que é o nosso manual, que tem ali diversas instruções para você. Então, é importante que os alunos assistam, mas você, professor, também aplique aquilo que é explicado. Se você concorda, se também não concorda, mande seu recado, mande sua mensagem, até que possa edificar outras pessoas também, né, pastor? Glória a Deus. Então, vamos lá, vamos dar início. Hoje nós estamos aqui para estudar a 10ª lição desse 4º trimestre, com o tema A Promessa da Proteção Divina. Proteção contra o quê? Fique aí ligado conosco, continue, já prepare o seu caderno, a sua anotação, que você vai sair daqui já com um pouquinho mais de conhecimento da palavra de Deus. Quero pedir ao pastor Marcelo que faça para nós, por gentileza, a leitura do texto áureo. Pois não, pastor. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Salmo de número 91 e verso 11. Pedir ao evangelista Edenilson que faça a leitura da verdade prática para nós. A verdade prática nos diz que Deus promete sua divina proteção a todos os que são fiéis à sua palavra. Glória a Deus. Nós também temos aqui os objetivos da lição e eles são 3. Primeiro, conscientizar acerca da batalha espiritual do cristão e quais armas o Senhor disponibiliza para a nossa proteção. Segundo, ressaltar a onipotência de Deus como base doutrinária para a proteção divina. E terceiro, compreender que a infalível proteção do Altíssimo é para os que se mantêm fiéis em íntima comunhão com Ele. Nós também temos aqui a leitura bíblica em classe e ela está localizada no livro de Efésios, capítulo 6, do versículo 10 ao 17, Salmo 91, do verso 1 ao verso 8. Acompanhe a leitura da lição. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçado os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor:
Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei, porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas estarás seguro. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios. Muito bem, você acompanhou a leitura bíblica em classe e nós já vamos aqui já dar início nesta lição. A introdução para nós diz assim: muitos são os crentes em nossos dias que temem expulsar demônios, apavoram-se diante de obras de feitiçaria, objetos ligados ao ocultismo e afins. Nesta lição, nós estaremos tomando como base o livro de Efésios e o Salmo 91 para estudar a promessa de proteção que Deus faz ao seu povo diante das investidas do maligno contra as nossas vidas. O tópico 1 da nossa lição, ele vai falar sobre proteção espiritual contra o inimigo. O primeiro ponto fala sobre proteção contra o maior inimigo. Nós sabemos que o inimigo, ele é nosso adversário, mas eu queria pedir aqui ao evangelista irmão Edenilson que trouxesse para nós como é essa proteção, E essa proteção, quem é esse inimigo? Porque pode ter alguns irmãos, alguns que estão vindo agora não entendem ou não compreendem. Que inimigo é esse que a Bíblia se refere? Qual é esse inimigo do cristão? Bem, pastor, é muito importante nós entendermos, primeiramente, que nós, como cristãos, nós vivemos no mundo. Apesar de termos a nossa vivência no mundo espiritual, o contato que nós temos com Deus, através da oração, através do louvor, através do jejum, mas é importante nós sabermos também que nós vivemos no mundo. E, diante disso, irmãos, o comentarista, ele fala que o maior inimigo que nós temos é o diabo. E aí eu também acredito que dentro desse contexto de proteção, nós temos que analisar também um outro grande inimigo, que é a nossa própria carne. Interessante que se você for ler lá no livro de Romanos, no capítulo 8, e no versículo 6, ele vai falar exatamente que nós somos inclinados para as coisas da carne. Então, eu entendo que para você combater qualquer coisa, você tem que saber o que você está combatendo. Então, a primeira lição que nós podemos tomar nesse tópico 1 é: você vai se proteger de quem? Bem, você vai se proteger do seu inimigo. Mas esse inimigo ataca como? Numa estratégia de guerra, você precisa saber se seu inimigo vai vir pelo ar, se ele vai vir pela terra, se ele vai vir pela água, por onde que ele vai vir, para que você possa também construir os seus muros, construir as suas fronteiras, para que possa te proteger. Nós vamos entender no decorrer da lição que Deus, Ele é o nosso protetor, mas nós temos que tomar também algumas ações. Não adianta você ter uma casa toda fechada, toda murada, mas você deixar os seus portões abertos, você deixar ela totalmente desprovida. E na nossa vida espiritual é a mesma coisa. Não adianta nós clamarmos ou queremos lutar contra algo que nós não sabemos com o que estamos lutando. Óbvio que no decorrer da lição a gente vai entender um pouquinho sobre quais são esses inimigos que nós vamos enfrentar, como nós devemos enfrentar e em quem nós podemos confiar diante dessas lutas, diante dessas batalhas. Muitas se fala em batalha espiritual, e aqui eu não quero entrar num tema mais polêmico,
Mas é importante nós entendermos que tipo de batalha espiritual nós estamos enfrentando. Não é uma batalha simplesmente onde você coloca uma arma, você coloca uma condição, ou você coloca uma roupa especial, ou você faz algum gesto, tem algum tipo de atitude que vai te proteger. Muito se fala, porque ele não vai à igreja, então ele é uma pessoa que está sujeita a certas coisas. Então existem uma diversidade de situações aqui nesse sentido de batalha espiritual. E o objetivo nosso aqui é esclarecer que nós temos uma batalha, existe uma batalha espiritual, cujo Deus vai ser o nosso ajudador, mas existe uma batalha também com a nossa própria carne, que no meu entendimento, ela é tão perigosa quanto a parte que diz que o diabo, ele sim é o nosso adversário. A Bíblia fala que, Pedro fala que ele anda bramando como leão, mas ele não vem em forma de animal, ele vem em forma de ferocidade, em forma de atingimento, de agressão, é algo poderoso e que nós, com as nossas próprias forças, com certeza nós não teremos condições de vencer essa batalha sozinhos. Mas graças a Deus, que dentro desse contexto que nós estaremos estudando hoje aqui, a gente vai poder que Deus, ele está disposto a nos proteger. Deus está ao nosso lado, ele é o nosso ajudador, ele é um Deus presente e óbvio que nós temos que colocar também à disposição a nossa vida, colocar à disposição os nossos afazeres, temos que nos colocar diante dele a nossa necessidade e, como eu falei, não basta você somente ter os muros, ter os portões, ter as portas, é preciso que você também se proteja, você mantenha uma postura defensiva, você se cuide, você zele, e aí a gente vai ver como fazer isso na Bíblia. A gente vai aprender com ela hoje como se proteger desses males. Vamos entender quais são as armas que a gente tem que usar para combater esse inimigo, porque eu não posso combater um mal físico com algo espiritual, e nem o contrário, algo espiritual com uma arma física. Então é muito interessante, irmãos, a gente entender quem é o nosso inimigo e como a gente vai poder combatê-lo na sequência. Amém. A Bíblia, ela usa a expressão, e é bem claro, ela diz assim, pastor Marcelo, o diabo, vosso adversário, ele é nosso adversário. Você citou Romanos 8:1, que onde diz que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, isso, mas andam segundo o Espírito. E o verso 6. E o verso 6, vai dizer aqui, porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida. Pastor Marcelo, a Bíblia vai dizer para nós, Paulo vai usar a expressão, que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra os principados, potestades. Então nós sabemos que nós não precisamos preocupar com o nosso irmão. A nossa luta não é entre ele, mas a nossa luta é contra uma força maior e nós precisamos dessa proteção divina. Efésios aqui vai falar também, e eu queria que o senhor trouxesse a questão desses inimigos espirituais. Quem são esses inimigos? Porque senão a gente pode achar que o nosso inimigo é o nosso irmão, o nosso obreiro que está lá, e a gente sabe que há várias divergências. Nós que pastoreamos igreja temos, mas o nosso foco não é achar que o nosso irmão é o nosso inimigo. Quem são esses inimigos espirituais? Muito bem posto e lembrado, pastor Fábio. O evangelista Denilson também frisou essa questão. Todos os dias nós temos que lembrar as pessoas quem de fato são os nossos inimigos, porque essa é uma verdade, uma triste realidade, principalmente entre nós, entre as pessoas da igreja. Elas estão sim, nesse presente século, elas confundem, principalmente no período em que nas mídias sociais é pulverizado isso o tempo todo, inclusive por mentores que se intitulam evangélicos. Então, esta é uma mentira que está sendo propagada em forma de verdade, e às vezes de forma subjetiva. Quando, por exemplo, a gente lê ou ouve uma mensagem ou alguém dizendo de forma até envolvente,
né? Que a gente não tem que se preocupar com quem está preocupado com o nosso sucesso, porque na verdade ele viu a gente lá na dificuldade, não apoiou, mas amanhã vai ver a gente vencendo, até os hinos que a gente canta. Então, sem perceber, nós estamos plantando, mesmo lendo o versículo de Romanos, que é categórico em afirmar que o nosso inimigo não é o outro, mas a gente ainda assim se comporta. Então é possível a gente ler esse versículo, declarar esse versículo e se comportar ao contrário. Se comportar de maneira a encontrar no outro, no próximo, o nosso adversário. E a gente faz isso de diversas maneiras. A gente faz isso quando a gente compete. A gente faz isso quando a gente não ora pelo sucesso do outro. A gente faz isso de diversas maneiras. Não é só quando a gente se opõe a ele fisicamente. Não. Porque a nossa luta, e essa lição aqui é importante deixar claro, o senhor bem frisou isso, que é uma luta espiritual de caráter subjetivo. Então, veja, o que nós vamos combater aqui, o inimigo a ser combatido, é um inimigo que trabalha no subjetivo e não no aparente. Então, mesmo que eu não esteja literalmente rolando com alguém aos tapas, é possível que essa pessoa seja meu inimigo. É possível que eu seja inimigo de uma pessoa com quem eu ando abraçado. Nós temos muitos casais que são inimigos declarados, quando não há o apoio, quando não há a oração. Então, esse é o nosso maior inimigo, e eu arrisco dizer que esse é um dos maiores desafios, como o senhor falou, para nós como pastores de igreja. É levar as pessoas a entenderem de fato que essa luta ela está no subconsciente, ela está no caráter. Aliás, a autoridade da igreja, especialmente nós pastores, não está na tratativa e na resolução dos problemas aparentes objetivos. Isso, na verdade, é uma distração do diabo. É fazer com que a gente pense que o nosso trabalho é tratar das questões objetivas aparentes. E o diabo está distraindo muita gente com isso. Então, ele é o nosso maior inimigo exatamente por essa razão. Lá no textual, nós lemos o texto, então veja, a gente aprendeu a pensar o nosso adversário como algo que assusta. Por quê? Porque a nossa memória a respeito de inimigo ainda está muito associada àquilo que a gente ouviu lá na salinha do departamento infantil. Então a gente pensa o capeta, aquele trem que nos assusta, aquele ser que assusta, mas na verdade a de maior... chifre, tridente, né? É o que é posto aí pela... Exato, mas na verdade o nosso adversário é a criatura mais parecida com Cristo. Por isso ele é o anticristo. E por isso ele engana tanta gente. Porque se ele realmente aparecesse para quem ele quer enganar, da forma como a gente aprendeu, pueril, lá no departamento infantil, então isso nos afastaria dele, mas na verdade ele se apresenta como um sedutor. Por isso mesmo ele propôs para Jesus lá, e essa é a maior tentação, o textual traz aqui o maior formato de tentação. Quando Jesus... Ele não vem feio, né? Ele vem de uma forma bonita, né? Esse ser foi criado lá no céu, ele não nasceu no inferno, ele não nasceu do enxofre, ele nasceu nas regiões celestiais. Por isso mesmo a nossa luta se dá neste lugar, por isso mesmo tão difícil. Nós vamos ver mais à frente, com as nossas armas humanas, por melhor que elas sejam, não é capaz de vencer esse adversário. Então é isso. Os inimigos espirituais em Efésios, quem são eles? São exatamente esses pensamentos, esses sentimentos, esses entendimentos que o ser humano foi levado a desenvolver no presente século. Esse é o maior desafio, sem sombra de dúvida, pastor. Uma coisa que eu queria trazer para a mesa aqui, para o senhor trazer um pré-comentário, Edenilson, eu sempre digo na igreja, na minha forma de pensar, que eu acho que um dos dons, se não o mais importante, é o que a gente menos busca. Eu sempre falo que é o dom de discernimento, para a gente poder discernir situações, momentos, essas coisas. Porque se nós tivéssemos mais discernimento, a gente poderia entender quem está por trás daquela ação, né? E identificaríamos, no caso, esses inimigos que são espirituais. Porque senão a gente vai achar que é o nosso irmão. Por mais que a gente entrou numa situação, numa contenda ali, e eu vejo crentes, né, que chegam ao extremo. Sim, e isso é muito preocupante, né? Muito preocupante. E, pastor, entre todos os dons que se tem,
há um deles que ele não se manifesta objetivamente. Os demais todos se manifestam de forma objetivamente, incluindo o dom do discernimento. O que acontece? Por que a palavra de Deus diz que nós devemos buscar com zelo todos os dons, mas especialmente, não é, o dom de profetizar? Mas existe um dom que está acima desses dons, que é o dom do amor. Por quê? Porque a gente ainda, mesmo dotado desses dons que se mostram objetivamente, porque as pessoas às vezes usam esse dom que se mostra objetivamente para tirar proveito disso, para gerar inclusive renda. Mas existe um dom dentre estes que é capaz de neutralizar todas as ações do inimigo, e ele ainda assim não vai pôr a gente em risco, porque os outros ainda põem. Quem profetiza, às vezes profetiza e fica bem. Profetiza e ganha um carro, profetiza algo, prevê alguma coisa e de repente ele é beneficiado, enfim. Mas o dom do amor. Então, pode ter certeza que em toda situação de risco, se a gente exercer o dom do amor, a gente resiste ao mal. A gente se livra e pode livrar a pessoa também do mal, o amor. Esse é o dom que eu diria, pastor, que se fôssemos para a gente se valer dele, assim, para não errar, para ter certeza que a gente não vai errar, sem sombra de dúvida, nós precisamos ter o discernimento. O dom do amor, ele nos faz pensar e ver diferente as coisas, né? Perfeito. Nos faz enxergar de uma outra maneira, né? No ponto 3 do tópico 1, Edenilson, aqui fala, ó, para enfrentar as poderosas hostes espirituais da maldade, temos uma armadura espiritual. Essa armadura espiritual, eu creio e eu posso analisar que é o que muito pouco ou quase se nada hoje a gente vê os crentes buscando, né? Nós buscamos dons, né? Esses dons, como o pastor Marcelo falou, que vai gerar no outro lá vamos dizer, um sentimento de gratidão, de recompensa, tal, né? Mas a gente deixa de nos revestirmos e com isso blindarmos essas ações do maligno, né? É verdade, pastor. Quando a gente fala das armas espirituais do crente, eu retorno àquilo que eu acabei de falar. Nós sabendo quem é o nosso inimigo de fato, nós poderemos utilizar as armas corretas. E o apóstolo Paulo é muito feliz quando ele escreve ali no livro de Efésios, no capítulo 6, e ele coloca ali quais são as armas que nós devemos ou precisamos tê-las para lutar contra esses inimigos. E aí você, caro professor, eu sugiro que você, se possível, coloque dentro de um slide ou dentro de um flip chart ou conforme as tuas possibilidades, coloque para os teus alunos quais são essas armas, né? A nossa revista ela traz ali um breve comentário sobre as 6 armas que você pode utilizar. É óbvio que é interessante você pensar que quando Paulo escreveu isso daqui, ele estava também numa condição de prisioneiro. E nos faz remeter que naquele momento era a pessoa que ele mais via na frente era um soldado. Então eu imagino Paulo naquele momento olhando para aquele soldado e vendo ele como alguém que estava se protegendo de algo. Ele não estava ali apenas para prender, mas ele estava também se protegendo, ele estava dando proteção para as outras pessoas. E aí Paulo ele começa a escrever com muita sabedoria e também com a unção do Espírito Santo, ele começa a falar que as nossas armas, né, que nós devemos se revestir da armadura de Deus. E essa armadura, ela vem com o cinturão da verdade. Ele fala depois da couraça da justiça, também fala das sandálias, né, o calçado para a preparação do evangelho. Depois ele fala do escudo da fé, capacete da salvação e a espada do Espírito. Se você tiver tempo, obviamente, você vai poder trazer uma breve explanação sobre cada uma dessas armas poderosas que nós poderemos utilizá-la no dia a dia para combater, de fato, contra essa batalha espiritual que você vai enfrentar. Como eu disse, não vai ser... você não vai poder utilizar ali, por exemplo, uma outra ferramenta que não seja essas que eu acabei de citar aqui. A palavra de Deus, a oração, o jejum, a consagração, né, a busca incessante
a confiança em Deus, tudo isso é necessário para que você possa combater nesse mundo espiritual. Deixo também a palavra ao pastor Marcelo, se quiser complementar, pastor, fique à vontade. Na batalha em que nós encontramos, não podemos lutar com a nossa própria força. Eu quero apenas frisar isso. Sim. Quanta gente lutando e se esforçando, né? E uma luta que você olha e parece até ser legítima, né? Mas as pessoas estão se cansando, estão se enfadando e correm de um lado, correm para o outro, troca de igreja, troca de ministério, muda até de religião, né? Para tentar vencer essa luta que ele travou e que Deus não o convidou. E quando eu falo isso, eu falo também para pastores que estão travando lutas desnecessárias, que não são as suas lutas, não são com essas armas que você vai vencer. Então eu deixo aqui um apelo em cima dessa sua fala. Se revista com essas armaduras que foram citadas aqui e certamente Deus te conduzirá à vitória. A Bíblia é clara, pastor, quando ela afirma para nós: maldito o homem que confia no homem, né? Maldito o homem que confia no homem e faz do seu braço, né, a sua força, né? É lógico que nós, por natureza, vamos tentar lutar, batalhar. Mas como essa luta é uma luta espiritual, nós precisamos, né, de armas espirituais. Aqui, Efésios vai mostrar essa armadura de Deus, 6 ferramentas para a gente poder utilizar e nos defender. O tópico 2, evangelista Edenilson, vai falar sobre a maravilhosa proteção de Deus. O primeiro ponto, a proteção de quem se relaciona com Deus. Então, quer dizer que para mim fazer uso dessa maravilhosa proteção, eu preciso ter um relacionamento íntimo com Deus, né? Não deve ser falso. Né, só pelo objetivo da proteção, mas Deus conhece o nosso coração e tem que ser um relacionamento íntimo de confiança e amor com Deus. Pastor, o senhor falou a palavra que norteia esse tópico, intimidade. É até interessante porque este ano nós estamos aí com o tema intimidade com Deus e aqui fica claramente quando a gente lê o verso 1 do Salmo 91, que ele fala, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Não é aquele que passa pelo esconderijo do Altíssimo, não é aquele que conheceu, ou aquele que viu, ou que ouviu falar do esconderijo do Altíssimo. Não, é aquele que mora, é aquele que está em constante vivência. Quando a gente fala de vivência, eu vivo com alguém. Quando eu vivo com alguém, eu tenho intimidade com aquela pessoa. Então, a Bíblia fala assim, o salmista fala, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Então, irmãos, aqui fala basicamente de um relacionamento de intimidade. Então, a proteção de Deus, ela se dá para quem tem um relacionamento com Ele, quem tem confiança nele. Porque eu falar assim, entrega os teus caminhos ao Senhor, confia nele, mais Ele tudo fará, é fácil eu falar. Mas eu depositar de verdade a minha confiança e colocar diante dele as minhas vontades, os meus sonhos, as minhas angústias, os meus anseios e confiar que Deus ele é poderoso, mediante a fé também, que ele é poderoso para fazer aquilo que nós precisamos. É interessante que o Jeremias ele falou no capítulo 33, no verso 3, clama a mim e aí vem uma ação. E responder-te-ei. Oh, glória! Como é bom quando a gente tem essa intimidade de poder chegar ao Senhor e clamar a Ele e pedir a Ele algo e Ele ouve a nossa oração, Ele ouve a nossa necessidade e por Ele ter essa intimidade, Ele ter esse relacionamento com a gente, Ele conhece aquilo que a gente precisa e Ele nos guarda, Ele nos protege, Ele nos dá a segurança e o consolo que nós almejamos. Aleluia! Glória a Deus! Aqui no ponto 2, do tópico 2, diz assim, Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Eu creio, é lógico que aqui está dizendo que vai estar citando o verso 4 do Salmo 91, mas o que está escrito aqui está no Salmo 46, né? Pastor Marcelo, diz assim, Deus o nosso refúgio e fortaleza. Salmo 46, verso 1 e 2, eu amo, porque diz assim, Deus é o nosso refúgio e fortaleza,
socorro bem presente na angústia, pelo que não temeremos ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transportem para o meio dos mares. Deus realmente é um refúgio e fortaleza daquele que precisa da sua proteção, pastor Marcelo? Sem sombra de dúvidas, essa é uma afirmativa segura. Eu creio que, à medida que nós estamos avançando na lição, seja importante frisar a quem nos assiste que quando a palavra de Deus diz que Deus é a nossa proteção e que em Deus nós estamos protegidos, é importante deixar claro que Deus não está nos blindando, porque senão fica uma mensagem errada. Deus não está nos blindando e nem nos privando dos problemas da vida. Em Deus nós não estamos privados, nós não estamos blindados de problemas. Essa segurança que a palavra de Deus nos promete e essa segurança que nós encontramos em Deus, eu estava pensando em algo que pudesse... É como um seguro mesmo quando a gente faz de um auto ou de um imóvel. Você tem um seguro, aquilo não evita você de sofrer um acidente. Aquilo vai te dar a segurança para que você tenha o máximo de tranquilidade nos processos que virão. Então a igreja precisa entender isso. Nós precisamos entender e deixar claro que a nossa segurança, a promessa de segurança para nós é que nós vamos sofrer os problemas da vida em paz. Então esse refúgio é isso. Esse refúgio é o lugar onde você, como o senhor bem disse, é o lugar onde nós estamos e aí nós encontramos paz. É o que nós estudamos nas 2 lições atrás, né? Paz em meio às dificuldades. Né? Em meio aos problemas. Porque né? se a gente não voltar nessa lição para dizer isso, então a gente está desfazendo o que nós já aprendemos lá. Então nós precisamos progredir e continuar nessa ideia e deixar claro ao ouvinte, você vai enfrentar problema, mas se você tiver Deus, você vai enfrentá-los com segurança. Então você vai cair dentro de uma fornalha, com certeza, em segurança. Se morrer, morreu seguro. Se viver, continua seguro. Então está seguro, tanto para o dano quanto para a salvação do dano. Mas, independente do que a gente sofre em Deus, nós temos segurança. Então isso é preciso deixar claro. E aí, o Salmo 91, verso 4, é preciso nessa questão e nos ensine, aí eu creio que até vai encontrar com aquilo que o senhor bem disse, a questão de conhecer bem o inimigo, quando a palavra de Deus usa essas 2 expressões, né? Deus é poderoso para nos livrar do laço do passarinheiro. Então, o que é o laço do passarinheiro? O laço do passarinheiro é aquilo que não se vê. Então, a única coisa que Deus nos livra é daquilo que a gente não vê. Porque se você não vê, você não tem como nem lutar contra ela, você nem sabe que ela existe. Então, de uma coisa, onde é que nós temos segurança total? Naquilo que a gente não vê. Para quem cresceu, teve o privilégio de crescer, ou pelo menos ter uma vivência no campo, sabe o quanto a passagem pelo campo é pedagógica, e por isso mesmo Jesus vai usar tantas ilustrações, né, se tratando do campo, e o salmista também faz essa ilustração dizendo a respeito do laço do passarinheiro. Eu não sei quantos que estão nos ouvindo aqui já foi lá no mato para armar armadilha para pegar passarinho. Então aí, dependendo do passarinho que você quer pegar, é o tipo de armadilha que você vai usar. Né? Lá no norte do Paraná eles chamam de arapuca. Né? Se você quer fazer uma boa arapuca, você tem que se utilizar até dos recursos que lá no local onde você vai armar existem, para que aquilo fique bem disfarçado. Aí, à medida que o tempo foi passando, eles foram evoluindo também na forma de armadilha, mas daí quanto mais tecnológica a armadilha, né, maior tem que ser a sedução. Então, por exemplo, quem aprendeu só a armar a salpão, e quem é do mato sabe o que eu estou falando, né, você precisa ter um chamariz, você precisa... Então, o laço não vai funcionar. O que vai funcionar é você colocar Verdade. Uma sedução para que aquilo que você quer apanhar seja atraído. Você pode montar melhor arapuca lá, ou melhor salpão. Se você não tiver o chamariz ali, não vem nada, né? Então, para um laço bem escondido, basta comida. Mas para uma armadilha tecnológica, então tem que ter um chama, tem que ter algo já preso ali, para que aquele que vai ser capturado entenda, não há risco lá.
Então o inimigo está se utilizando, por isso a Bíblia é tão atual, do mesmo recurso, tanto para pegar aqueles desavisados, né, que ele está muito atento, às vezes até procurando, até assistindo, procurando para se livrar dos problemas, na tentativa, não, eu vou assistir o programa de escola dominical, eu vou para a igreja, eu vou ouvir os cultos, porque daí eu fico livre das armadilhas, ok. Mas muitas vezes ele não se livra daquela onde está a sedução, porque daí ele vê alguém lá e diz, não, é seguro, tem mais gente ali, então eu vou para esse lado. E ele acaba sendo apanhado. Então, é isso, pastor Fábio, dentro desse tópico, Deus o nosso refúgio e fortaleza. Eu quero fazer uma correção aqui, não da fala do pastor Marcelo e nem do evangelista, mas abra comigo no Salmo 91. No tópico 2.2, ele fala, no versículo 4 do Salmo 91, fala chama atenção a primeira expressão, laço do passarinheiro. Não é no verso 4, é no verso 3, né, que fala ali, ó, porque ele te livrará do Lázaro do passarinheiro, né? E da peste perniciosa. Então, há um erro gráfico aí na nossa revista, tá? É isso mesmo, tá certo, isso né? Mesmo, tá certo, versículo né? 3. Aqui no subtópico 2, ele está falando verso 4, não é. No Salmo 91 é o verso 3. Uhum. Ele colocou 4, mas é o verso 3. Isso é irrisório, mas só para deixar claro aí, né, para os irmãos entenderem. Mas para a gente finalizar esse tópico 2, evangelista Edenilson e o pastor Marcelo, rapidinho, porque o nosso tempo não para, dentro desse cuidado, dessa proteção no relacionamento, Deus sendo o nosso refúgio e fortaleza, nós contemplamos o que está no ponto 3, que é essa onipotência de Deus, né? E nós podemos crer que Deus é o único, todo, suficiente, onipotente. Isso mesmo, evangelista? Pastor, é interessante a gente entender que essa palavra onipotência, ele fala do único que tem todo o poder. Então, quando nós estamos falando do Deus Todo-Poderoso, o salmista ele fala em altíssimo, ou seja, não é o alto, é mais do que alto, é o maior. Então, nós estamos falando do Deus Altíssimo, do Deus Poderoso. E é esse Deus Poderoso que tem todo o poder que pode nos livrar. Aqui, algumas pessoas utilizam de uma crítica, e que eu acho que não é fundamentada, mas questionando o poderio até de Deus. Mas se Deus é poderoso, se Deus tem o controle de todas as coisas, por que tais coisas acontecem assim? Por que permitiu, por exemplo, que Jesus, sendo seu único filho, morresse numa cruz? Por que permitiu que uma criança fosse isso ou aquilo? É importante nós entendermos que Deus ele é poderoso, mas Ele é um Deus justo, e Ele é um Deus que tem toda a onisciência. Ele sabe de todas as coisas. Eu lembrei de um texto aqui que está em 2 Timóteo, no capítulo 1, e versículo 12, que fala sobre quem é Deus. Ele diz assim, por cuja causa padeço também nisto, mas não me envergonho. Por quê? Porque eu sei em quem tenho crido e estou certo de que é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Você sabe o que eu fico preocupado às vezes? Sinceramente mesmo, eu fico preocupado e até queria trazer isso para o nosso programa. Eu fico preocupado quando eu vejo cristãos, pastor Marcelo, com muito mais medo do diabo do que de Deus. Temem mais a ação do diabo do que a ação de Deus. Deus diz que ele não é homem para mentir, nem filho do homem para que se arrependa. E Deus promete a ação daqueles que descumprem a sua palavra. Deus, a Bíblia apresenta como todo, né? E eu até grifei aqui, ele é todo poderoso, ele não é meio, não é parte. No entanto, o diabo não é adversário de Deus, ele é nosso adversário. E as pessoas temem mais a ação do maligno do que a ação de Deus. Isso é preocupante para um cristão que se diz realmente cristão, não é verdade? É muito preocupante. A onipotência de Deus tem nos mostrado ao longo de toda a história, e muitos não conseguem perceber, infelizmente, que mesmo ele sendo o Todo-Poderoso, ele não se valeu
de todo esse poder quando ele quis se manifestar para mostrar para nós como é que nós deveríamos viver. Muito embora nós tenhamos como Deus, o Deus que é todo-poderoso e que está acima de todos os deuses, não foi para essa direção que ele apontou quando nos enviou o seu Filho. Aliás, ele só pode ser o nosso Salvador porque ele se esvaziou de si mesmo, desse poder. Ele abriu mão e ele não usou isso, ele não tirou proveito disso. Então, talvez essa... Ele não precisava provar para ninguém, na verdade, né? Não tirou nenhum proveito da glória, do poder que tinha antes. Ele se esvaziou, tornando-se e assumindo uma forma humana, para mostrar para o ser humano como um humano tem que ser. Então, o ser humano mais próximo do divino talvez seja aquele que... Às vezes a gente fica com a ideia errada de que aquela pessoa que mais recebe livramento, ou que mais experimenta o poder de Deus, seja a mais espiritual, e não é. A pessoa mais espiritual não é a que mais provou do poder de Deus. Aliás, Jesus deixa isso muito claro, dizendo que quanto mais eu tenho que provar do poder de Deus durante a minha existência, menos fé eu tenho. Basta a gente se lembrar da situação dos discípulos lá naquele bar, quando a coisa ficou feia e eles gritaram por Jesus, e isso se repetiu por 2 vezes. Jesus resolveu, usou o poder que tinha, eles ficaram admirados de tanto poder. Quem é esse que até o vento e os mares lhe obedecem? Mas tiveram que ouvir uma dura exortação. Homens de pequena fé. Então veja como o inimigo ele engana as pessoas. Hoje a gente está pregando para as pessoas que quanto mais fé elas tiverem, mais do poder de Deus elas vão experimentar. E é o contrário. Quem tem que provar todo dia do poder de Deus é a criança. É o filho. É o filho que ainda não cresceu. Esse precisa o tempo todo ficar provando daquilo que o pai pode fazer. Do pai em cima ali, cuidando para ele não se machucar. Eu compartilho dessa mesma posição. E acho que isso aí é como se Deus estivesse falando, viu? Eu já te falei 200 vezes, mas você não me entendeu, não me compreendeu e nem me conheceu. E eu preciso estar aqui em cima de você sempre, cuidando para você não se quebrar. Eu anotei aqui, pastor, exatamente isso. Deus, o Pai que protege. Resumindo, é isso aí. A gente está falando de um Deus poderoso, um Deus onipotente, um Deus que conhece todas as coisas, mas tudo se resume a um Deus, a um Pai que conhece as nossas limitações, as nossas fragilidades, sabe que de nós mesmos nós não temos condições, mas é um Deus que, por saber a nossa debilidade, por conhecer os nossos limites, é um Deus que nos protege. Evangelista Denilson, para a gente poder finalizar aqui, e o tempo voa, não nos espera, nós estamos estudando hoje a 10ª lição desse 4º trimestre de 2024, com o tema A Promessa da Proteção Divina. Eu queria já ir com você aqui sobre o tópico 3, que fala promessas e proteção. E aqui afirma para nós, dentro do texto que o escritor nos traz, que os nossos inimigos serão derrotados. Posso crer nessa afirmação bíblica? Com certeza, em nome do Senhor Jesus. Pastor, aqui esse tópico, ele se Não é que resume... o seu irmão vai ser morto, né? Até quero trazer aqui, porque eu já vi essa expressão no meio dos crentes, né? Os seus inimigos vão ser derrotados. Então meu irmão é meu inimigo? Não, vai ser morto. Não é isso. Não precisa orar para Deus matar ele. Essa oração aí Deus nem ouve, viu, meu irmão? Você está indo contra a Bíblia, não é verdade? Né? Eu vejo, não, eu vou orar para Deus levar. Não, não é assim que funciona, né? Leva, porque não. aí nós estamos usando o dom mais precioso, que é o dom do amor, não é verdade? Sim. Não, Senhor, pisa só de leve, né? Não vai dar certo. Deixa ele só na cadeira de roda, essa expressão, né? Não, misericórdia. O sangue de Jesus tem poder, repreendido, né? Em nome de Jesus. Bem, irmãos, no tópico 3, que a gente vai ver aqui sobre as promessas e também proteção. Como o pastor já falou, o tópico 1, o subtópico 3, fala assim, os inimigos serão derrotados. Essa é uma certeza que nós temos. Se você for estudar um pouquinho a Bíblia, você vai perceber que durante toda a trajetória do povo de Israel, sempre quando o povo clamou,
se humilhou e buscou a presença de Deus, Deus os livrou. E ele, de diversas formas, com diversas estratégias, ele os livrou. E é interessante, que me faz lembrar aqui também de uma passagem, quando o próprio Gideão está lá com seus milhares de soldados, e aí o Senhor vai fazendo uma verdadeira peneira, né? E aí no final ele coloca lá um pequeno grupo de homens para que fossem lá combater. Mas qual era o propósito? Deus queria que fossem dizimados aqueles 300? Não, Deus queria somente mostrar para ele que quem estava lutando aquela batalha era ele. Quem iria vencer aquela batalha, quem tinha o poder de derrotar aqueles inimigos, era ele. E aqui o ponto que eu acho que é importante você, caro professor, frisar, é que Deus, ele detém toda a autoridade, acima do céu e debaixo da terra. E ele desceu até as portas do inferno para tomar a chave da morte, e ele lutou e luta por nós todos os dias, e ele detém todo o poder, e o poder está em suas mãos. É interessante pensar, né, que ele começou com 32 mil. 32 mil. E termina com 300. Deus mostrando, não é pela força do braço de vocês, é pelo meu cuidado e a minha proteção que eu farei, né, e vocês alcançarão vitória. Pastor Marcelo, aqueles que temem ao Senhor podem desfrutar dessa segurança? Com certeza. O nosso inimigo, ele foi vencido por Jesus. É importante a gente voltar e pensar sobre isso. Tem muitos crentes travado uma luta que eles chamam, eu travei uma luta espiritual, uma guerra espiritual, e eu vou vencer o inimigo. E ele acha que, de fato, ele tem poder para aniquilar o Satanás, o Lúcifer, o demônio. Não tem. Pisar na cabeça do inimigo. Até porque, se a gente vencer esse inimigo, a obra vai ficar incompleta, porque é necessário que ele exista e que ele continue trabalhando, porque ele é um prestador de serviço para o reino dos céus. Ele trabalha para Deus. A hora dele vai chegar, né? Mas... Ele trabalha para Deus. Ele tem, o dia da rescisão do contrato com ele já está decretado por Deus, mas ninguém sabe disso, até porque senão correria o risco de alguém querer ir lá fazer o serviço antes da hora. Então, na verdade, o nosso inimigo, ele não é para ser morto e nem aniquilado por nós. Na verdade, a Bíblia manda a gente resistir ao diabo e não aniquilar ele. Eu vejo até pessoas, pastor Marcelo, só para acrescentar, devido a esse cuidado de Deus e proteção, eles brincando com o diabo, né? Achando que ele é um ser qualquer, brincando, chacota, né? E aí é onde ele peca, porque são as duas ordens. Fugir da aparência do mal, então pronto. Então você foge da aparência do mal. As duas coisas que a gente pode fazer, fugir da aparência do mal. Mas se você não conseguir fugir, resista. E aí ele vai fugir. Então são as duas ordens. De acordo com essas ordens, nós temos o máximo que a gente pode, com o poder, com a autoridade que a nós foi conferida em missão, é importante deixar isso claro, em missão, não é em qualquer lugar, de qualquer maneira, não, em missão nós recebemos o poder para expulsar os demônios, mas isso para libertar vidas, não é expulsar lá da encruzilhada, por exemplo. Deus não mandou ninguém em encruzilhada expulsar o demônio, não, ou no Saravá, enfim, onde quer que ele seja invocado. Expulsar da vida daquele a quem ele está oprimido. Então, veja, é para a libertação do oprimido e não para a manifestação do poder que recebemos. É tanto que se não tiver amor o suficiente por aquela pessoa que está sendo, você não consegue repreendê-lo. Se você não tiver o amor por aquele que está sendo subjugado, você não consegue usar essa autoridade que tem. Então, a segurança em Deus está exatamente a gente entender que, independente do lugar de onde a gente esteja vivendo, você pode escolher. Escolha de morar na Islândia, por exemplo. Na Islândia, que é o país mais seguro do planeta. Mas se Deus não for a tua proteção, você está vivendo em completa insegurança. Porque o inimigo vai estar lá também, né? E você pode morar na Jamaica, o país mais perigoso no mundo. E ainda assim
se você tiver Deus, você vai estar habitando em segurança lá. Isso não quer dizer que você não vai morrer lá na Jamaica. Isso quer dizer que você vai morrer seguro. Rapaz, não sabia que a Jamaica é um dos países mais perigosos aí, né? Sim, terrível mais perigoso. Isso, né? É. E enquanto a Islândia é o mais seguro, considerado mais seguro. Então, independente. Por quê? Porque a palavra de Deus diz exatamente isso. Porque se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Então, você pode estar num lugar mais vigiado, mais protegido. Você pode morar no Alphaville ou pode morar na Coab. Não interessa. Você não estará seguro a partir desses princípios. Você estará seguro se Deus estiver contigo. Essa é a segurança que estão, tá vendo? Essa é a segurança que Deus promete. Então, mas só complementando, pastor, interessante que o comentarista ele fala algo que até eu comentei no começo, que mesmo diante dessa proteção que o Senhor nos dá, nós naturalmente devemos fazer o quê? A nossa parte. Então, não basta a gente morar no Alphaville, não basta a gente morar na Islândia, não basta a gente ter um seguro, não basta a gente fechar os portões da nossa casa. Nós temos que colocar a nossa confiança nele. E tudo que você vai fazer antes de fechar qualquer negócio, essa é a nossa parte. Sim. Antes de fechar qualquer negócio, antes de tomar qualquer decisão, antes de abrir a boca para falar qualquer coisa, né? Pense naquele que te assegura. Ó, eu gosto do Salmo 124. Até quero deixar para a reflexão dos irmãos que diz assim, ó: se não for o Senhor que esteve ao nosso lado, ora diga Israel, se não for o Senhor que esteve ao nosso lado quando os homens se levantaram contra nós, eles nos teriam engolido vivos. Quando a sua ira se acendeu contra nós, aqui faz menção do inimigo que tenta destruir, né? A Bíblia diz que ele veio para roubar, matar e destruir, né? Então as águas teriam transbordado sobre nós, e a corrente teria passado sobre a nossa alma. Então as águas altivas teriam passado sobre a nossa alma. Bendito seja o Senhor que não nos deu por presa aos seus dentes. A nossa alma escapou como um pássaro do laço do passarinheiro. O laço se quebrou e nós escapamos. O nosso socorro está em o nome do Senhor que fez o céu e a terra. Então nós atribuímos a Deus toda essa, né? Até entramos no ponto 3 aqui, né? Essa abrangência, qual é a abrangência do poder de Deus? Deus está em todo lugar. Quem está declarando isso no Salmo 124, que o senhor bem trouxe aqui para a mesa, é o próprio Davi, aquele de quem se cantava, né? Saul matou seus milhares e Davi seus 10 milhares. Então veja, quem está declarando isso é o homem, na época, o mais poderoso, sem sombra de dúvidas. O que resta para nós? O que resta para nós hoje, se não confiar nesse nosso Deus que tem feito proezas? Eu sempre falo que a gente também não pode abusar dessa proteção de Deus, porque aí nós vamos entrar num ponto onde a Bíblia condena, que não digo tomar o nome do Senhor em vão. Tem gente abusando dessa proteção, né? Uhum. Nós não estamos dizendo aqui que por causa disso você pode sair chutando tudo que é macumba, o que você encontrar pela frente, todo o terreiro que você achar, todos eu vou chegar invadindo. Não é isso. Nós não afrontamos ninguém, mas nós temos ferramentas para defesa nossa, né? Para esse cuidado, né? E isso fico muito feliz, né? Quer acrescentar alguma coisa, Evangelista? Não, pastor, até o senhor citou um ponto assim que é bem discutível, né, sobre essa questão desses trabalhos que são feitos contra as pessoas, se isso pode atingir um cristão ou não, né? Eu vou dizer para vocês, irmãos, e eu não estou aconselhando ninguém a fazer isso, que nem o pastor falou, sair daqui querendo... Não podemos nem até diante da Constituição agora, não podemos. É uma afronta, é uma falta de respeito. Então, nós, como cristãos, nós temos que ser exemplo em tudo. Desde estacionar o carro corretamente, até respeitar as outras pessoas que, né, proferem outro credo. Nós temos que orar e apresentar o verdadeiro evangelho para elas. E esse mostrar o evangelho, a gente se fala com ações, com testemunho, não é com agressão, não é com falta de respeito. Mas o que eu queria comentar aqui, pastor, sobre essa abrangência da proteção de Deus, é que Deus, mesmo na nossa ignorância,
Deus, Ele conhecendo também a nossa limitação, Ele nos protege, Ele nos guarda e Ele nos dá a vitória muitas vezes, né? Então, fica aqui a nossa palavra que Deus, Ele é poderoso, Deus, Ele é onipresente, Ele é onipotente, Ele é onisciente, Ele tem todo o conhecimento, todo o poder e Ele pode e quer nos salvar. Mas nós temos que viver uma vida de comunhão, nós devemos viver uma vida de intimidade com Ele, para que Ele possa vir abençoar a tua vida, abençoar a tua casa, abençoar a tua família, os teus negócios e tudo aquilo que você for fazer, coloque nas mãos do Senhor, entrega nas mãos dEle, confia nele e eu tenho certeza que talvez aquela dificuldade que você está passando, aquela luta, Deus, Ele é poderoso. Às vezes não foi Deus que colocou, foi você mesmo que entrou nessa situação, mas Deus, Ele é um Deus misericordioso e Ele está pronto a ouvir a sua oração, o seu clamor. Eu queria mais tempo para a gente poder aqui trazer aos irmãos, mas essa 1 hora nossa passa muito rápido, né? Eu sei que teremos tanto mais para poder apresentar aos irmãos, com a presença do pastor Marcelo, o evangelista Mandenilson, mas nós queremos agradecer você, o carinho da sua audiência, tem acompanhado o programa. Espero que este programa, essa pré-aula tenha sido de grande importância. Se você precisar, veja quantas vezes você quiser. Eu quero agradecer aqui de coração ao pastor Marcelo, Deus abençoe, por estar conosco, o evangelista Mandenilson. Amém, pastor. E eu quero finalizar aqui só com a conclusão da nossa lição, para nós, como dizem os nossos professores e alunos, não termina a lição sem a conclusão, né? Diz assim: em Deus podemos desfrutar de proteção e segurança. Sabemos que a nossa vida cristã não é livre de ataques malignos. Contudo, temos um Deus que é nosso protetor e podemos experimentar do seu refúgio e sua fortaleza. O seu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, nos esconde em sua presença e nos protege de todo o mal. Assim, na força do Espírito Santo e vestidos com a armadura espiritual, podemos resistir às investidas e ciladas do maligno. O Deus de Jacó é o nosso escudo e refúgio. Nele estamos seguros e protegidos. Que Deus abençoe, né? Quer pedir ao irmão Denilson que faça uma oração para nós, por gentileza? Sim, meu Deus e meu Pai, queremos te louvar e te agradecer, ó Deus, por este momento, Pai, o qual o Senhor nos concedeu a oportunidade de estarmos, Senhor, estudando da sua bendita e poderosa palavra. Abençoa, Senhor, a cada um dos nossos irmãos, professores, alunos que estão nos assistindo. Sê com eles, ó Pai, dá graça e sabedoria. Por tudo isso, ó Pai, nós queremos te louvar e te agradecer em nome do teu Filho amado, Jesus. Amém. Amém. Hoje nós estudamos a lição 10, a promessa da proteção divina. Na semana que vem estaremos na lição 11, a promessa de provisão. Que Deus abençoe a sua vida, continue ligado na nossa programação e que você possa continuar na presença do Senhor, desfrutando do seu cuidado e dessa proteção que é maravilhosa. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus.